A gente vai falar de terras raras, um assunto que pode parecer difícil, mas o professor vai nos ajudar a entender. Quem está na linha conosco é o professor da Escola Politécnica da USP, professor Fernando José Gomes Landgraf. Espero ter acertado, professor, a pronúncia. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, um bom dia. Bom dia Kelly, bom dia PG, bom dia Gabriel. Vamos começar do começo, professor. Para quem não é familiarizado, e aqui eu também falo de mim, esse é um tema que surgiu para nós, leigos, recentemente no noticiário. O que são as terras raras ou o que são os minérios de terras raras e que percentual o Brasil tem desse tipo de artefato, desse tipo de riqueza natural, para que a gente possa entender também do ponto de vista geopolítico a relevância desse tema. Então, as terras raras é um apelido que é dado para 17 elementos químicos. Se você lembra da tabela periódica que você estudou um dia, né, lá tinha 100 elementos químicos na tabela periódica. 17 deles, eles ocorrem juntos na natureza e é por isso que eles levam, então, esse nome de família, né? São os elementos de terras raras. Você nunca ouviu falar de neodímio, praseodímio, samário, disprósio, né? São elementos. Fico até com medo. Parece nome de doença, né? Me dá um nervoso. Mas não é não. Por que eles ficaram tão importantes? Por que está rolando esta conversa aqui agora? Isso. Né? Porque o mundo está precisando de terras raras para fazer os super ímãs usados nos motores elétricos dos automóveis. Está crescendo o consumo mundial de carros elétricos. Os motores dos carros elétricos, em vez de ser, né, a gasolina, né, eles usam energia elétrica e quem faz o motor girar são esses super ímãs. Mas a mais importante, a meu ver, é o lado estratégico disso aí, de que esses super ímãs são usados nos motores de drones, né? E nós estamos vendo quem é que participa de guerras ultimamente, mísseis e submarinos e coisas assim. Então, se transformou numa coisa muito importante. E o que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos? A China, e eles controlaram esse mercado, eles aprenderam a fazer ímãs, fazem os ímãs mais baratos do mundo e aí fica essa situação de que os americanos se tornaram reféns da China. Imagina depender um avião americano depender de comprar ímã da China. Olha o perigo. E depois da China, professor, a segunda maior reserva de terras raras do mundo é brasileira, é aqui no Brasil, né? E por isso que Donald Trump estaria de olho aqui nos nossos minerais. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso, professor, porque está se falando muito sobre essa possibilidade de entrar na negociação do tarifaço, o Brasil, em alguma medida, de alguma forma, ceder a exploração aos Estados Unidos das terras raras aqui nas nossas terras, né? Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que é uma tendência, deve ocorrer? Quais são os problemas e vantagens disso? Maravilha. Olha, eu acho que é uma oportunidade, né? Os Estados Unidos precisam de terras raras e o Brasil tem terras raras, como você disse, a segunda maior reserva. Então, tem uma oportunidade aí. E melhor ainda, as nossas reservas são ricas em um dos elementos que até a China é pobre, que é um tal de disprósio, que também é importante. Então, quer dizer, o Brasil não só tem a segunda maior reserva, mas as nossas reservas têm uma quantidade mais ou menos grande desse elemento que é crítico e que nem a China tem muito. Então, isso torna o Brasil mais importante ainda, né? Bem, não foi exatamente o Trump que disse que estava afim das nossas terras raras, né?
foi o encarregado de negócios da embaixada americana que foi falar com sabe, foi uma conversa bem paralela. Então, é interessante esse lado da história, né? Não foi o Trump falando, quero, me dá aí, como ele fez com a Ucrânia, né? Me dá aí suas terras raras, ou como ele ameaçou fazer com a Groenlândia, vou invadir a Groenlândia para pegar terras raras. Aqui ele não fez isso. Aqui ele soltou um subalterno para vir conversar com um cara que é de uma associação de mineração brasileira, então nem foi com o governo que ele veio conversar, para sondar. Ou seja, eu acho que tem uma oportunidade mais razoável aí. Não se trata de Estados Unidos querendo invadir o Brasil para pegar as terras raras. Não tem o menor cabimento isso, né? Não vai acontecer. E pode ter uma oportunidade de termos interesses em comum, porque, afinal, apesar da gente ter essa grande reserva, o Brasil não produz terras raras, ou hoje produz muito pouco, né? O mercado mundial é da ordem de 100 mil toneladas e o Brasil produziu 0,5 tonelada em 2020. O senhor diferencia... Vai, Gabriel, por favor, desculpa. Não, era justamente sobre isso que eu queria perguntar, porque a gente tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, a gente domina a produção do nióbio e tal, mas a gente está longe de competir, né, com China, com os Estados Unidos, na cadeia de valor. Então, o que nos impede de sair dessa posição de exportador bruto para assumir um protagonismo tecnológico mesmo, industrial, nesse setor, que aparentemente é o futuro, né? Está todo mundo comparando as terras raras ao petróleo do início do século passado. Tá. Olha só, olha o desafio que a gente está vivendo hoje. O fato de que o futuro, nesse assunto, está com uma enorme incerteza. Quer dizer, por que o Brasil não avançou? Porque a China fornecia para o mundo inteiro. Então, ninguém queria comprar do Brasil. Aí, tá bom, aí o mercado foi mudando, tal, tem essas minerações, mas olha só o que aconteceu. Uma empresa americana monta uma mineração no Brasil, na hora que vai vender, vende para quem? Para a China. Por quê? Porque só a China compra. Por quê? Porque os Estados Unidos não sabem o que fazer com isso aí tecnologicamente. Os Estados Unidos não separam as terras raras, porque o que a gente tira da terra são as 17 tudo misturado. E o que interessa é uma terra rara, ou duas, é o neodímio e o disprósio, e custa muito caro separar. Para você ter uma ideia, a venda, o que o Brasil está vendendo não é a terra, sabe? Essa empresa que lá de Goiás já faz um processamento, né? Ela tira da terra e de cada 1.000 quilos de terra que eles movimentam, eles conseguem tirar 1 quilo de terra rara. É o que tem lá, né? Eles têm que movimentar 1.000 quilos para conseguir separar 1 quilo de terra rara. Então, já é uma primeira etapa de industrialização. Não tem a menor dúvida que é. Então, é isso que eles estão exportando. Mas esse concentrado de terras raras, hoje, nem os Estados Unidos são capazes de lidar com isso. Sabe? Quem é que lida? É a China, uma empresa na Austrália e uma empresa na Estônia. Eu queria, para tentar deixar até um pouco mais claro, professor, tem uma separação, então, entre ter terras raras, ter os minérios e esses nomes que a gente brincava aqui, que são nomes diferentes, e também de produzir, tem essa separação. Sim, separar, né? São várias, sabe, para chegar no que interessa, que é o ímã, são pelo menos 5 indústrias diferentes, enfileiradas. Você tem a mineração, uma indústria. Uma segunda indústria seria a indústria de separação das terras raras para pegar só o neodímio. Uma terceira indústria, ela produz o metal neodímio, porque o que sai dali da separação é um óxido. Claro. E tem uma indústria que precisa fazer o metal. E depois tem que fazer o ímã. Então são 4 indústrias enfileiradas, não 5, 4 indústrias separadas e enfileiradas. Nós ainda estamos no começo dessa história. Perfeito, mas professor, embora o Brasil não tenha esse potencial ainda, ou na verdade essa estrutura para produzir de fato
ainda que tenha terras raras em suas reservas em abundância, né? O segundo maior reserva do mundo é aqui no Brasil. Qual é o poder, não sei se eu posso usar essa palavra, mas que o Brasil tem ao possuir esse minério, né? Esses minerais? Porque o que a gente está falando aqui é sobre... se falou muito sobre, nos últimos dias, né? O Trump talvez reduza a taxa se pegar nossas terras raras. Como moeda. Eu queria entender isso. Qual é o potencial do Brasil, do ponto de vista econômico, inclusive, ao ter nas suas terras uma abundância desses minerais que, como disse o Gabriel aí, são o futuro. Não vai dar muito dinheiro, viu? É isso que você tá... Se a sua pergunta está ligada com grana, né? Não vai dar muito dinheiro. A questão é estratégica, entendeu? E o valor não está tão ligado assim à estratégia. É caro, mas nós estamos falando do mercado mundial. Imagina, o mercado mundial de ímãs vale 20 bilhões de dólares. Isso, claro que para mim é muita grana, claro. Mas se você pensar economicamente, não é nada, né? Isso vai um pedacinho aí, né? Pensa bem, qual é o PIB do planeta, né? 4 trilhões de dólares, nós estamos falando de uma coisa que é 0,0% do PIB do planeta. Então, ele é estrategicamente importante. Economicamente é legal, vai ter umas empresas que vão ganhar dinheiro, mas não é uma coisa que mude o planeta, nem vai mudar a vida do Brasil. Não vai mudar a vida do Brasil. Mas pode levar, desculpa, Gabriel, a esse tipo de negociação, por exemplo, retiramos as taxas, ou, não sei, em troca de exploração de terras raras no território brasileiro. Isso faz sentido? Olha, isso pode ajudar. Certo? É uma ferramenta para ajudar, que é importante, eu acho. Pode ser importante para o Trump falar que, olha, eu consegui lá no Brasil, né? Ele tem o discurso dele. Pode ser importante para o discurso dele. Pode. Eu acho que é válido, né? Vai ser importante para nós também, né? Porque, sabe, se não tiver comprador, nada disso vai acontecer, né? Alguém precisa comprar. Claro que a gente pode vender para a China. É um parceiro comercial importante nosso, né? Claro que é. Mas é isso. E sabe uma coisa que eu queria comentar só rapidamente? Você falou da tecnologia. O governo brasileiro tem investido, sabe? No desenvolvimento dessa tecnologia, dessas 4 indústrias que eu descrevi. O CNPq, né, que faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, já há 10 anos vem investindo, sabe, atravessa governos. É um programa de Estado, como o povo gosta de falar, né? E agora, recentemente, colocaram 70 milhões de reais para avançar mais nessa coisa. Então, nós temos chance, temos oportunidades aí, né? Eu acho que é importante isso. Mas vai ser, na negociação com o Trump, é um pedacinho. Gabriel. Professor, a extração de terras raras, ela é super poluente, né? E o senhor falou agora também que a exportação desse material bruto, ela não vai dar tanto dinheiro assim. Isso confirma o nosso destino, né? Como uma nação extrativista e só, porque é assim desde a colônia, né? As potências vêm para cá, extraem tudo que elas querem, a gente recebe meia pataca por esse material. É verdade. E depois eles vão embora e desenvolvem suas indústrias e revendem para nós esse material já refinado. Já foi assim com o petróleo, enfim, os exemplos são inúmeros. Essa é a nossa sina? É uma boa pergunta essa daí, né? Se essa é a nossa sina. E de fato é, né? Quer dizer, nós não estamos na fronteira do desenvolvimento tecnológico do planeta, certo? Não estamos, né? A gente é comprador. Que celular você tem, né? Onde ele foi fabricado, né? Quer dizer, tudo que a gente usa de tecnologia está sendo desenvolvido fora então vamos montar uma fábrica de celular aqui, você acha que vai sobreviver, né? Nós somos capazes de competir com o iPhone e com sei lá mais quem lá na Coreia, né? Não é fácil, né? Então,
nós temos que encontrar as nossas oportunidades, tá certo? Quer dizer, se o mundo precisa... claro que o nosso sonho seria que o mundo fosse mais... desse mais valor para essas coisas que a gente tem. Nós somos um país grande, que temos essas terras raras. Esse papo que você falou de que é extremamente poluente, não é. Tá bom? Isso aí eu não sei importante. Quem que fica soltando essa conversa aí, que parece que tem alguma coisa para torpedear nossos sonhos, né? Toda mineração, ela tem um componente de poluidor. A agricultura também tem, né? Claro. A agricultura também. Toda a nossa atividade, ela tem um potencial poluidor. Sem dúvida. Então, é uma questão da gente saber fazer, E eu acho que o Brasil tem avançado muito nessa direção de conseguir controlar na medida do possível, né? Às vezes tem os malucos aí, enfim, nós vivemos grandes desastres nos últimos 10 anos, né? Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, professor? A gente tem que entender até onde dá para ir. Isso mesmo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade. Eu não sei se foi o PG ou se o Gabriel comentou que não é tão importante economicamente para o Brasil. Eu quis dizer que não é importante para o mundo, hein? Eu quis dizer que isso economicamente não é importante para o mundo. Mas para o Brasil seria, professor. Mundial. Mas para o Brasil seria importante. Para desenvolver essas 4 que o senhor sugeriu: mineração, separação de terra. Isso, vai ser... eu acho que tem uma importância para a nossa economia, mas não vamos, né? Não é o ouro, sabe? Nós não estamos entrando, né, em Minas Gerais no século XVIII. Não. Nós não vamos gerar a revolução industrial com as nossas terras raras. Não. Até porque 20 bilhões de reais já é quase metade do que o governo estava querendo arrecadar com o IOF, né? Então para nossa economia é relevante. Sem dúvida. Sim, mas aí eu tô falando, isso é mundo, perfeito, né? Perfeito. Claro, não entendi. Professor, eu sei que o senhor tem compromisso, então queremos agradecer imensamente, olha, pela aula e forma didática como o senhor explicou. Muito, muito obrigada. Eu só tenho uma pergunta que a resposta é 10 segundos, que, aliás, até menos, que é: o Rio Grande do Sul tem, porque o senhor sabe que a gente é bastante bairrista, né? É verdade. Olha, nunca ouvi falar. Um estado que não teve notícias até agora. Mas não quer dizer que não tenha, hein? Pode ser que tenha, mas eu não sei. O critério é assim: teve algum vulcãozinho no Rio Grande do Sul? Se teve vulcãozinho, eu sei que teve um vulcãozão, né? Você tem toda a Serra Geral aí, mas eu não sei se sempre está ligado com um vulcãozinho. Onde tem terra rara é porque teve um vulcãozinho. Tem que uma terra de gente rara, professor. Isso eu sei. Professor. Isso eu já estou estreando, puxando o saco da audiência gaúcha, né? Claro. Não, a gente sempre puxa a brasa, né? Ou a lava pro nosso assado. Eu tô assim, apostos, tô querendo estudar. Eu tenho um amigo aí em Porto Alegre que estuda os monumentos de ferro fundido de Porto Alegre, que é muito especial, e eu tô aí na esperança de poder fazer uma análise da microestrutura, porque eu estudo a história dessas coisas. Então, o Rio Grande do Sul está no meu coração. Venha que vamos lhe esperar com churrasco e chimarrão, tá, professor? Tá bom, combinado. Muito obrigada por liberar o senhor para o seu compromisso, obrigada pela disponibilidade. Vamos chamá-lo mais vezes, né? Porque esse tema tá no radar aí, brasileiro e mundial. Professor da Escola Politécnica da USP, professor Fernando José Gomes Landgraf, muito obrigada, um bom dia de trabalho para o senhor. A gente já está na linha com mais um convidado, que é o Ian Boechat, que tem uma expertise em temas internacionais, um fotógrafo premiado, jornalista, tem um trabalho muito importante sobre
questões internacionais, guerras, enfim. Ian, seja bem-vindo, muito obrigada por nos atender. E a gente quer entender o quanto esse tema das terras raras ou dos minérios raros pode impactar do ponto de vista geopolítico. Eu vou fazer a pergunta direta. O Brasil pode, assim como a China, usar como moeda de troca para tentar diminuir as sanções impostas pelo Trump? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Acho um pouco de, talvez, eu acho que das discussões econômicas, com certeza, é possível que as nossas vastas reservas de terras raras, a gente tem a segunda maior reserva do mundo, com quase cerca de 25% das reservas de terras raras estão aqui no Brasil, mas a gente não explora elas, a gente praticamente não usa essas reservas. A China hoje é praticamente monopolista na produção, no refino e no uso, da transformação dessas terras raras em produtos industrializados, né? Eu acho que a gente está vendo cada vez mais a questão das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil com um caráter muito político, né? Mas na área econômica, sem dúvida, há um interesse gigantesco dos Estados Unidos em ter acesso a essas terras raras, porque a gente é o país mais próximo deles, com uma grande reserva. A grande questão, no entanto, é entender como nós, brasileiros, vamos querer usar essas terras raras, porque para você explorar essas terras raras, você tem um impacto ambiental absurdo, brutal, gigantesco, entende? Então, a gente pensa no minério de ferro, que faz causa algum tipo de impacto ambiental, porque ele destrói uma parte da natureza. Falamos de outros tipos de mineração que são impactantes, mas as terras raras elevam essa questão a um ponto muito maior, porque não basta apenas tirar a terra rara do solo, né? Não basta apenas extrair ela. Você precisa processar ela e você precisa separar ela. E isso você utiliza, assim, elementos químicos, produtos químicos, de um potencial poluidor muito grande mesmo. Quem aceitou comprar esse passivo ambiental foi a China, porque até a década de 90, os grandes produtores de terras raras eram os Estados Unidos e a França. E os dois abandonaram a produção exatamente por conta do aumento das pressões ambientais, né? Então, tem uma grande questão aí, saber se o Brasil está disposto a também comprar esse passivo ambiental para conseguir extrair dinheiro, extrair produtos extremamente estratégicos hoje no mundo, né? Ainda mais sem refino, né, Ian? Exato. Eu queria te fazer uma pergunta. A OPEP surgiu para proteger os interesses dos países produtores de petróleo, né? E nessas tuas andanças pelo mundo, você acha que tem espaço para a formação de uma OPEP dos minerais críticos que pudesse unir Brasil, países andinos, africanos e asiáticos, que tem bastante desse material, né? Para defender preço, para defender sustentabilidade também, que é uma questão que você colocou que eu acho que é bem importante, e soberania, ou esses países que são ricos em terras raras, excluindo, claro, a China, não são bons de articulação internacional para chegar a esse ponto? Eu acho que a gente está num mundo tão polarizado, né? Talvez até mais polarizado, com menos debate do que durante a Guerra Fria, que, primeiro, não dá para pensar numa OPEP das terras raras sem a China. A China domina quase 50% das reservas e 93% da produção, né? Eu acho que pensar nisso agora é pensar num alinhamento ainda mais estreito com a China e num afastamento maior do diálogo com os Estados Unidos e até mesmo com a União Europeia, sabe? Não sei se o ambiente político no mundo, nesse momento, tem espaço para uma união como essa. Acho que seria um sinal de alinhamento total com a China, né? Seria uma coisa complicada. A gente ainda não produz, né? Esse é um ponto importante, né? A gente ainda tem que entender o que a gente vai fazer. Tem a política de exploração de terras raras, está lá no Ministério das Minas e Energia, tem uma discussão acontecendo, mas não tem um marco legal. Ainda o Brasil não sabe o que fazer com isso. A verdade é essa, né? A gente ainda está muito focado na exploração do petróleo, a gente ainda tem muito petróleo para explorar, e eu acho que essa investida americana, como foi feita
na Ucrânia agora recentemente, que o Trump basicamente botou uma faca no pescoço do Zelensky e disse, olha, você me dá acesso às suas reservas de terras raras, ou então não vou enviar mais arma para você. Teve a Ucrânia também. Né? A Ucrânia foi o ponto mais forte dele agora, né? Eles têm uma produção de terras raras, eles tinham uma produção de terras raras importante, numa mina chamada Mountain Pass, era a maior produtora de terras raras do mundo, e ela deixou de refinar e separar terras raras em 98, por conta das pressões ambientais. Em 2002 ela fechou por completo, mas agora, no primeiro governo Trump, ela reabriu, ela está operando novamente. Mas tem um outro elemento importante nessa questão, que não é só a produção da terra rara, é também a capacidade tecnológica de transformar a terra rara em produtos que são muito estratégicos. E o produto mais estratégico da terra rara é o ímã. Ímã é o ponto central dessa discussão. Quase 50% do que é retirado de terra rara no mundo hoje vai para a produção de ímã. E a gente não consegue pensar nesse processo de eletrificação do mundo, de transição energética, sem ímã. É o ímã que faz o grande jogo aí, é o ímã que é o grande revolucionário desse processo todo. E quem detém a tecnologia hoje de produção de ímãs permanentes, como são chamados, é a China. Era dos Estados Unidos, mas no processo de terceirização da produção, foi também a tecnologia, e a China conseguiu desenvolver essa tecnologia de forma muito mais avançada do que os Estados Unidos tinham até a década de 90, por exemplo, ou até os anos 2000. Né? Esse é um ponto central nessa discussão. Professor, tem uma aura, né, de modernidade, sustentabilidade, quando a gente fala na transição energética porque a mineração de terras raras é essencial para tecnologias verdes, né? Carros elétricos, turbinas eólicas, mas pelo que o senhor está dizendo, a exploração é impactante do ponto de vista ambiental, talvez quase como o petróleo. Eu queria entender melhor isso, se estaríamos trocando um problema por outro, do ponto de vista aqui estritamente ambiental, eu estou falando, né? Então, embora a gente fale sobre tecnologias verdes e as terras raras são importantes para isso, explorá-las não é uma boa? Só fazer uma correção, eu não sou professor, eu sou jornalista. Desculpa, Ian, me confundi. A gente entrevistou um professor antes do senhor. Mas está dando aula, Ian, é por isso. A gente chama de professor. Não, olha, eu acho que... Vou te dar um exemplo interessante. Pois não. Tá? Para você produzir um carro elétrico, na saída, ele é muito mais poluente do que um carro a diesel, vamos dizer. A produção dele, ou construir o carro. Obviamente, esse impacto vai se reduzindo a partir do momento que ele começa a circular nas ruas, porque você começa a emitir menos gás carbônico. Né? Mas isso vai variar profundamente a depender da energia que é utilizada nele, a produção, a matriz energética que é utilizada nele. Então você consegue zerar a pegada de carbono de um carro elétrico na Califórnia, que tem uma grande produção de energia renovável, em cerca de 2 anos. Isso é um chute meio não tão simples assim, uma conta não tão simples. Na China, onde a produção de energia elétrica é muito grande em cima do carvão mineral, essa conta, esse tempo para zerar as emissões vai para quase 9 anos. Então você tem uma diferença muito brutal nessa capacidade de benefício para o meio ambiente. Mesmo dentro da Europa, enquanto na Espanha você demora, 3 anos para conseguir zerar as emissões. Na Polônia, que tem uma utilização muito grande de carvão, sobe para, 5 anos. Isso tudo a gente não põe muito na conta. Porque o que aconteceu nesses últimos anos todos? A Europa, principalmente, mas também os Estados Unidos, eles terceirizaram o passivo ambiental. Ou seja, eles conseguiram ficar com o quintal deles limpo às custas de sujar demais um outro quintal, que é a China, Rússia, países africanos, que por conta dessa grande capacidade de poluição das terras raras. Para a gente conseguir 1 quilo de terras raras hoje, na média, você precisa minerar cerca de 1 tonelada de minério. É um troço muito grande, muito impactante, né? Por outro lado, a gente tem que pensar que esse talvez seja o caminho, porque a emissão de gás carbônico por combustível fóssil se mostrou inviável, né? A gente não pode mais fazer isso. Eu acho que a grande questão
qual é a nossa capacidade de tornar esse troço ambientalmente viável. Ainda não é, porque você imagina a quantidade de energia, petróleo que é queimado para você tirar 1, 5, 10, 100 toneladas de terra da crosta terrestre e depois passar por todo esse processo de separação e refino, né? Como o Gabriel estava falando. Ainda não é um jogo de ganha-ganha, né? Ainda tem um passivo ambiental gigantesco. Perfeito. Ian, a gente quer te agradecer muito, porque o nosso tempo é curto e você entregou, jornalista que né? Entregou perfeitamente no tempo para a gente entender as questões geopolíticas, que acho que são uma parte importante, se não a parte mais importante, além do impacto ambiental que você citava. Muito obrigada, a gente segue te acompanhando, um bom trabalho e bom dia para você. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo aí no Rio Grande do Sul. Ian Boechat, acompanhe o trabalho que é bom demais, a gente está sempre ligado nas análises do Ian.